E eu pergunto para vocês, vou deixar para vocês. E aí, aquela, aquela poção lá que JJ conseguiu, vocês poderiam, né, me dizer ali, né, o que, que vai acontecer. Eu vou deixar com vocês ali. Eu pensei numa coisa muito importante, vou deixar para o Leonardo completar. Ok. A minha condição que eu achei muito importante é que a gente conseguiu com o antídoto correto, a gente conseguiu o antídoto correto, a gente só, como naquela época não tinha higiene, a gente vai colocar numa seringa o antídoto, inserir na veia do Trojan, porém essa seringa, será que ela está contaminada com alguma doença? Ai, que nojo! Qual é, cara? Deixa de ser nojento! Uma doença um pouco grave? Ou será que essa seringa ela foi higienizada corretamente? Vou deixar para o Leonardo e o Lucas completar a história. Se ele vai se dar mal, vai pegar uma outra, ele cura uma doença, mas uma outra doença, ou se ele se dá bem, ele é curado e não tem, ele não pega nenhuma doença. O que eu pensei é que de repente tem efeitos colaterais, né? Aquela doença. A doença não é um antídoto. Por exemplo, o antídoto que foi pego e foi aplicado, o Trojan tomou, né, para ver se curava, né? Sim, só que é o antídoto, ele não é o antídoto puro, ele leva uma mistura, como por exemplo, um sangue ou algum líquido de algum bicho, ou de um kobold, ou de alguma criatura, ou da própria raça daqueles assassinos lá. Então ele percebe, quando toma, ele percebe que ele fica melhor do que ele estava sentindo, porém ele percebe algumas coisas estranhas no corpo, algumas reações pequenas, por exemplo, criando um pouco mais de os pelos um pouco maiores, as unhas estão um pouco maiores e a pele começa a ter uma outra tonalidade. Ele começa talvez ficar com uma cor um pouco mais avermelhada, um pouco mais escura, semelhante a aquela criatura assassina lá que tentou pegar o governador. É a minha ideia. Bicho. O cara tá virando bichão ali. Ele curou uma doença, só que recebeu uma outra doença. Não mudou nada! Que vai ter que ser curada depois. Não, uma doença. Eu não pensei em doença, pensei numa. Que uma mistura junto com o antídoto, ele começa a pegar um pouco do DNA do que é feito o antídoto assim, de alguma criatura, e ele começa a ter umas pequenas mutações que pode até favorecer ele, quem sabe, né? É verdade. Beleza. Então agora a hora da verdade. Vamos ver se eles vão pegar você. Vai pegar. Passou. Perdemos. Ufa. Passou. Não, ele. Não, a gente ganhou, eles falharam. Ele falhou, né? Ele falhou na missão. Ah, que alívio, hein? Nossa senhora. Então ele continua, pede pra. Eu acho que essa criatura tava dormindo, hein? Não tava espiando aí. Então ele pede aí para vocês, para continuar observando, ver se tem alguma movimentação suspeita no acampamento. Só vamos esperar ali, eu acho que ele foi lá pegar o amaciante, né, e colocar na roupa e voltar ali, aqui é a partezinha dele agora. Ali. Eu só vou pegar uma água ali, né, se alguém quiser pegar uma água ali, vamos aproveitar. Vou pegar também. Estou de volta. Alô?
na verdade é a cena do JJ. Então Certo. eu imagino assim que ele ainda tá, digamos, um pouco afetado, né? Que a doença dele, ele não sei qual é que seria um sintoma assim. O que tu acha assim? Que poderia ser Ele a doença mortal dele assim? Ele tem picos, tem alguns picos que às vezes passa, mas assim, às vezes ele dá umas. E na verdade é uma doença que ele não sabe o que é ainda, não sabe muito bem. Mas ele assim, ó, ele se treme assim um pouco na mão, ele fica levemente curvado, ele fica assim com olheiras, o olho um pouco vermelho, e um pouco de uma enxaqueca forte. E ele não sabe o que é ainda, parece que em alguns momentos as dores vêm mais forte e é no corpo todo e reage dessa maneira e ele não sabe bem o que é, não sabe, ele não ficou bem definido, eu acho, na verdade, né? Mas se é alguma maldição, se é alguma doença que não sabe o que é ainda, ele não sabe bem, mas essa reação que ele tem. E aí, então ele está tendo, digamos, um dos ataques nessa manhã. Ele acorda assim, né, passando mal. E aí ele tenta achar assim na mochila os remédios, assim, alguma coisa do que o Rasputin deu para ele. E aí talvez assim, uma bebida, né? Então ele tá meio com a mão tremendo assim, ele até deixa cair a bebida no chão, derrama e ele fica furioso, né? E aí só que ele joga assim a mochila dele longe, só que quando a mochila cai no chão, rola assim e vem uma máscara. E ele olha aquela máscara que ele estava guardando assim há um tempo atrás, e ele não usou ela desde aquela vez que ele enfrentou o dragão lá na Guerra de Greenest. E aí, né, ele se aproxima da máscara assim, vem assim, digamos, uma ideia, né, digamos assim, uma certa tentação. Será que ele, naquele momento de dor, assim, será que ele colocando a máscara, né, talvez não desvie a atenção dele para uma coisa, né, em outro momento, assim, ou não sei, mas ao mesmo tempo ele tem uma intuição de que pode ter algum perigo aí, né, de colocar a máscara agora, principalmente quando ele está tendo um ataque. E aí, ele vai colocar ou não? Vai. Põe a máscara, por gentileza. Pra passar por aqui é só de máscara, tá? Por favor, isso. Tô lascado. Então eu vou deixar assim, pode narrar assim a cena dramática dele colocando, aí eu vou dizer o efeito depois, né? O que vai acontecer, mas se quiser falar assim, como é que foi assim. Ele, quando joga a mochila, ele percebe que a máscara tinha caído. Ele nem lembrava mais da máscara direito, da tensão. Então ele percebe que surtiu algum efeito aquela vez do dragão. Mas talvez não é nem por isso, tanta por curiosidade, mas ele se aproxima. Ele olha assim para os lados, vê se não tem ninguém olhando. E ele pega, ele olha assim para a máscara. E vai assim quase que sem pensar, lentamente ele coloca, um pouco curvado ainda por estar com dores, mas ele coloca. E quando ele coloca, começa a vir uma visão. Ele imagina assim um céu azul por todos os lados, um céu assim de uma imensidão que parece beirar o infinito. E assim a ilusão é tão realista que ele sente o vento na face dele, é como se ele estivesse voando, como se ele fosse uma criatura alada passeando por aquela paisagem, e ele via no horizonte se aproximando, que parece ser uma edificação bastante imponente que chega até os céus, como se fosse uma torre assim bastante alta. É quase como se fosse uma estrutura flutuante, e ele fica imaginando que lugar será esse, né? E de repente surge uma voz dentro da cabeça dele. Finalmente eu achei você. E aí ele lembra daquela voz, é do dragão. E ele toma um susto assim e solta, tira a máscara rápido. E aí
sabe aquela, tu vê que ele tem uma sensação de um medo muito grande, uma sensação de medo muito grande, e ele tá suando ainda, o coração ainda tá batendo acelerado, e ele fica pensando se foi uma boa ideia ter colocado a máscara, né? Que ele sente assim que talvez o dragão acabou localizando ele. E aí fecha a cena. 2 dias pro ataque de Grievous. Tem que achar o tesouro. Tem aí 2 dias. Porque alguém teletransportou ele para muito longe, né? Então a barraca dele está vazia. Quem será o desgraçado que fez isso, né? Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho.